Sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Hoje a gente vai mostrar aqui, a partir lá das ideias filosóficas dos gregos, lá na Grécia Antiga. Depois nós vamos seguindo aqui no século XVII, e aí no século XVIII já, vou colocar aqui o século XVIII, final do século XVIII, com as ideias da conservação das massas e as leis das proporções definidas também ocorreram no final do século XVIII. Tá? Então vamos iniciar lá com as ideias filosóficas dos gregos lá na Grécia Antiga. Bom, primeiro nós tivemos dois grandes nomes, tá? O Demócrito e Leucipo. O que esses dois filósofos aí pensavam a respeito da matéria? Eles acreditavam que a matéria era feita de pequenas partículas, porque eles imaginavam a seguinte situação. Imaginam você com um determinado material, você começa, de certa forma, a dividir esse material em pedaços cada vez menores. Então eles acreditavam que iriam chegar num determinado ponto no qual esse material não pudesse mais ser dividido. Foi o que eles chamaram nesse exato momento de átomo, né? Que no grego significa alguma coisa indivisível. Então, se você dividir a matéria em porções cada vez menores, você chega em uma porção na qual você não consegue mais dividir, que eles deram o nome de átomo. Então, essa ideia inicialmente foi de Leucipo e Demócrito. Tá? Só que estamos falando aqui do século IV, né? Século IV. Vou ser mais preciso aqui, século IV antes de Cristo. Né? Leucipo e Demócrito enfrentavam certas restrições quanto a seus pensamentos, como, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles não acreditava nessa ideia de átomos. Ele acreditava na ideia de que tudo era formado por 4 simples elementos, que são o ar, a terra, o fogo e a água. A ideia dos 4 elementos aí que vinha a ser os constituintes da matéria. Então, como naquela época Aristóteles, seguindo de Platão e alguns outros filósofos, não acreditavam na ideia do átomo, o átomo ficou, digamos assim, escondido. Né? Essa ideia ficou escondida na história. E prevaleceu a ideia de Aristóteles, a ideia dos 4 elementos: ar, terra, água e fogo. A ideia do átomo ela ficou, digamos assim, guardada, engavetada, até o final do século XVII, quando aparece um pesquisador aqui chamado Boyle. O que o Boyle fez? O Boyle pesquisava sobre gases e algumas variáveis de estado, como pressão, volume, temperatura. Tá? E aí ele observou o seguinte: bom, o estado gasoso é o único estado no qual é possível comprimir. Então é possível que esse gás seja composto por pequenas partículas, no qual entre elas tem algum espaço vazio. Por isso é possível comprimir. Então essa ideia de Boyle, ela resgata lá a ideia de Leucipo e Demócrito, a ideia de que a matéria é formada por pequenas partículas, que o próprio Boyle chama essas pequenas partículas de corpúsculos. No século seguinte, lá no final do século XVIII, tem a ideia da conservação das massas, proposta por nada menos, nada mais de que Lavoisier. Lavoisier, que é conhecido como o pai da química moderna. O que Lavoisier fez? Vários experimentos. Nesses experimentos, Lavoisier, depois de inúmeros experimentos, né, isso não estou falando aqui de 1 ou 2 experimentos, sim de inúmeros experimentos. Dentre esses inúmeros experimentos, Lavoisier fez o quê? Ele pegava uma determinada substância, que eu vou chamar aqui de reagente, transformava, né,
melhor dizendo, formava produtos a partir dessa substância reagente, e nisso ele pesava a massa antes de reagir e depois. O que ele constatou? Que a massa dos reagentes é sempre igual à massa dos produtos. Então isso é de grande relevância para a química. A massa dos reagentes ser igual à massa dos produtos, isso implica que intuitivamente, isso não vem de Lavoisier, mas intuitivamente a gente pode dizer que na natureza nada se destrói, nada se constrói e tudo se transforma. Porque se eu tenho 5 gramas antes de reagir de alguma substância, eu tenho que ter 5 gramas depois de reagir. Ok? Então essa é a lei de conservação das massas, proposta por Lavoisier. Na sequência, outro grande pesquisador aqui, Prost, ele trabalha com a ideia das proporções definidas. O que vem a ser a ideia das proporções definidas? Bem, eu tenho aqui o quê? Vamos pegar aqui uma reação A mais B formando C. E aí, por exemplo, se eu tenho 1 grama de A e 8 gramas de B, eu tenho que ter, a partir do que Lavoisier fez lá, dos experimentos dele, nós podemos concluir que aqui C só pode ter 9 gramas. E esse aqui eu vou chamar de experimento 1. Então tem um primeiro experimento aqui. Tá? Já na sequência aqui, eu posso ter um segundo experimento, no qual eu vou ter 2 gramas, 16 gramas, e aqui aplicando a lei de conservação das massas, proposta por Lavoisier, eu terei 18 gramas. Então esse aqui é o meu segundo experimento, vou chamar de E2. Tá? Bem, o que seria a lei das proporções definidas, propostas por Prost? Seria o seguinte, eu tenho o primeiro experimento lá, a quantidade de massa de A, eu posso fazer a seguinte conclusão aqui, ó. 1 grama de A dividido por 2 gramas de A do segundo experimento, isso aqui vai ser sempre igual à quantidade de massa da substância B do primeiro experimento dividido pela quantidade de massa da substância B do segundo experimento. Isso aqui tem que ser igual à quantidade de massa do produto formado no primeiro experimento dividido pela quantidade de massa da substância C do segundo experimento. Então, essa razão aqui, ela vai ser igual a um número, né, igual a uma constante, 1/2, neste caso. Né? Cada reação vai ter a sua proporção diferente. Mas vai seguir sempre essa proporção aqui, que generalizando, eu posso ter, posso chamar esse daqui de X, esse aqui de Y e esse aqui de Z, por exemplo. Então eu tenho, como é o primeiro experimento, eu vou generalizar isso. Eu vou dizer que X1 está para X2, assim como Y1 está para Y2. Deixa eu arrumar aqui. Y2 que está para, chamei de Z, então Z1, Z2. Lembrando que X1 é a substância 1 do primeiro experimento, Y1 é a substância B do primeiro experimento e Z1 é a substância C do primeiro experimento e assim segue. Então essa aqui é a forma generalizada da proporção definida, proposta por Prost. Tá? Então esse aqui é um resumo que a gente vem lá desde a Grécia Antiga até momentos antes da teoria atômica com base científica proposta por Dalton, que vai ser o nosso tópico da próxima aula. Tá? Vou apagar aqui para a gente fazer um exemplo, para a gente ver aqui como que isso se aplica, né, nos exercícios. Tá? Ok? Apagando aqui.
Então aqui nós temos o seguinte, ó. Vamos fazer um exercício aqui, tá? Um exercício não, vamos fazer um exemplo. Tá? Nesse exemplo vai ter o seguinte, ó. Eu tenho lá carbonato de cálcio aquecendo. Vou colocar esse triângulo aqui, significa aquecimento na química. Então eu vou ter formando aqui o óxido de cálcio mais o dióxido de carbono. Tá? Deixa eu colocar aqui os estados físicos: sólido, sólido e gasoso. Tá? Então vamos supor, tá, que eu tenho aqui 500 gramas de carbonato de cálcio e tem aqui dióxido de cálcio 280 gramas, certo? Então a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual é a quantidade em gramas de dióxido de carbono? Então essa é a pergunta. Tentem fazer aí, deem pausa no vídeo, depois vocês retornam para ver a resposta, como é que se faz, tá? Então vou lá. Eu posso dizer o quê? Bom, vou aplicar o que aqui? Lei de conservação das massas. Lei de conservação das massas. Então apliquem essa aqui, que é nada mais nada menos do que a lei proposta por Lavoisier. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então eu tenho que a massa dos reagentes é 500 gramas, isso é igual a 280 mais x, certo? Isolando x, tenho que x é igual a 500 menos 280. Logo, o x vale 500 menos 180, 220 gramas. Então, o que eu fiz aqui? Apliquei a lei de conservação das massas proposta por Lavoisier. Certo? Então, tudo certinho, até a próxima aula aí.